Olá, muito boa tarde. Está no ar o Estúdio 360 desta segunda-feira de verão. Bem-vindos a todos. Boa tarde, Cacá. Muito boa tarde, Andressa. Boa tarde, nosso convidado. Boa tarde. Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Vamos para os nossos destaques de hoje. Fevereiro Roxo. Campanha acende alerta para cuidados com a fibromialgia, doença que afeta mais de 80 mil capixabas. Você vai ver também alerta de golpe. Bandidos se passam por advogados para aplicar golpes do INSS. Saiba como proteger você e seus parentes e amigos aposentados ou pensionistas. Também falamos sobre o bullying. A tecnologia pode ser uma grande aliada para combater o problema. Uma professora capixaba escreveu um livro sobre o tema e ela estará aqui com a gente no estúdio hoje. Começa amanhã a Vitória Stone Fair, uma feira importante para o setor das rochas ornamentais e também para a economia do estado. Saiba as novidades para este ano. O nosso WhatsApp é o 992739397. Você é o nosso grande convidado, então participe. Vamos ao giro pelos nossos portais de informação para saber o que é notícia no estado, no Brasil e no mundo, começando pelo ES360. VIX Invisível conta a história de quem vive nas ruas da Grande Vitória, uma reportagem da Daniela Saqueto, muito legal, uma ONG que publica fotografias de moradores em situação de rua e as suas histórias. Pedi para a Fernanda subir aqui para a gente colocar os outros destaques. Agora, presidente da Assembleia, Marcelo, está mais perto ou longe do Tribunal de Contas do Estado? E bares conquistam público fora dos points tradicionais. Essa história também aqui é bastante interessante. Quanto custa manter cada deputado e senador do Espírito Santo? Falar aqui um pouco a respeito dessa coluna de Vitor Vogas, ele analisa ali a situação vivida por Marcelo Santos. Antes de ser eleito presidente da Assembleia, muito se falou sobre a possibilidade de o deputado seguir para o Tribunal de Contas do Estado, que, como se sabe, é um braço auxiliar da Assembleia Legislativa. O cargo ali de conselheiro do tribunal, ele é muito cobiçado por uma série de motivos, entre esses motivos, porque ele é quase que uma aposentadoria muito gorda. E daí, Vitor ali hoje, ele na sua coluna analisa a possibilidade de Marcelo Santos ir ou não para o Tribunal de Contas. Não vou dar spoiler, não. Se você quiser saber, dá uma olhadinha na coluna dele. É melhor. É isso aí. Vamos agora para as notícias nacionais, começando o giro pelo G1. Essa notícia é muito triste. A gente pode colocar até o UOL também, porque vai ser a mesma coisa. O terremoto deixa mais de 1.900 mortos e milhares de feridos na Turquia e na Síria. A gente até estava com algumas imagens. Dê uma olhada nessa imagem, Andressa. Olha, as pessoas saíram desse prédio correndo e ele caiu. É uma imagem impressionante, uma imagem que se multiplicou por várias cidades. Ali a gente tem uma garota, uma menina, sendo retirada de um dos escombros. Ainda bem que ela saiu muito bem, dá pra gente ver que ela tá se movimentando bem. Tadinha, meu Deus. Aí as pessoas tentando sair de um outro local, de um outro prédio. O epicentro foi lá na Turquia, mas os reflexos foram sentidos no Líbano, na Síria e, infelizmente, esse número aqui que o UOL está publicando, de 1.900 mortos, ele já foi superado. O último balanço é de que mais de 2.000 pessoas já tiveram as mortes confirmadas. E numa situação como essa, é o terremoto mais forte sentido naquela região desde 1939. É de se esperar que um número muito maior de mortos, infelizmente, a gente tenha esse registro desse. Nossa, bastante realmente triste. Muito impressionante, muito triste o que aconteceu na Síria e na Turquia. A gente vai continuar acompanhando, é claro. Voltando aqui para o estado, a gente começa com uma notícia do mundo animal que assustou fiéis de uma igreja evangélica durante o culto de domingo de manhã. Foi no bairro São José, em Fundão. Uma cobra apareceu no telhado. Os fiéis precisaram acionar a Defesa Civil para recolher a jiboia de 1,5 metro. O gerente da Defesa Civil, Vanfran Nunes, e o coordenador, Fábio Correia, gravaram um vídeo no momento do resgate da cobra. Olá pessoal, 5/2 de 2023, estamos aqui pegando uma jiboia que apareceu aqui na igreja. É grande, tá? Defesa Civil. É grande, mas é. Ela tem uma força. Meu Deus!
para não habitar. Eles rindo ali, né? Agora diz que em Fradinhos também é assim, né, Cacá? Fradinhos tem muita jiboia, muita jiboia. E desse tamanho aí, tá, gente? Eita. Após o resgate, a jiboia foi solta em uma área de mata. O gerente da Defesa Civil comentou que não foi a primeira vez que a equipe precisou fazer esse trabalho. O Fábio, que você viu aí no vídeo, disse que até já tem uma certa habilidade para resgatar esses animais. Já aconteceu em escolas e residências de Fundão. Vitória será uma das primeiras capitais brasileiras a ganhar um projeto de acessibilidade em aeroportos. O projeto será lançado amanhã pela concessionária que administra o aeroporto da capital. A ideia é oferecer robôs guia para deficientes visuais, espaços de interação e relaxamento, colaboradores habilitados em Libras, entre outros serviços. Segundo a concessionária, a proposta é dar mais qualidade ao atendimento a adultos e crianças com deficiência ou que tenham uma mobilidade reduzida. E hoje vai ter ensaio técnico no Sambão do Povo em Vitória. A Pega no Samba e a Novo Império vão entrar na avenida para ajustar os últimos detalhes antes do grande dia. As escolas iriam ensaiar na semana passada, mas novas datas foram definidas após a confusão generalizada que aconteceu na última quarta-feira e que resultou na morte do jovem Pedro Henrique Crisanto. O primeiro ensaio está marcado para começar às 8h20, mas antes haverá um ato pela paz. Integrantes das escolas estarão vestidos de branco, simbolizando a união das escolas. E você vê imagens feitas agora de manhã, o sambão praticamente pronto, já com os camarotes ali já montados. Então, amanhã nós também vamos receber o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, aqui no estúdio para saber mais sobre o carnaval e principalmente sobre o esquema de segurança para os foliões. Então, você já pode enviar perguntas, comentários para o prefeito que ele vai te responder amanhã aqui no estúdio, meio-dia, ao vivo. Salva aí o nosso WhatsApp, que você não salvou ainda, 992739397, que a gente faz a pergunta para você. E fevereiro não é apenas o mês do carnaval, nós também celebramos o Fevereiro Roxo, uma campanha destinada à conscientização da fibromialgia, uma doença que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, afeta cerca de 6% da população mundial. É bastante gente aqui no Espírito Santo, são cerca de 82 mil pessoas com a doença. E o principal sintoma é a dor crônica. Mas quais são as causas? O que provoca a fibromialgia? E o tratamento? Como prevenir? Quem vai esclarecer essas e outras dúvidas é o ortopedista Nilo Neto. Muito bem-vindo. Muito obrigado. O que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença complexa de se explicar por conta da causa dela, é multifatorial. Eu fiz um exercício recentemente com meu filho tentando explicar a fibromialgia com uma analogia. Para ficar fácil, você considera o nosso corpo como uma casa inteligente. Nessa casa você tem o sistema de alarme, a gente chama esse sistema de sistema nervoso simpático. Você tem as automações dessa casa, nosso sistema nervoso autônomo. E nessa casa você tem os sensores espalhados para poder acender as luzes. Vocês podem pensar nas luzes como a dor do paciente. No paciente com fibromialgia você tem uma causa de um estresse persistente, então vamos pensar numa invasão dessa casa, que faz com que haja um desequilíbrio do sistema de alarme dela. Junto com isso, todas as automações do corpo desse paciente ficam desequilibradas. Então, o sistema nervoso autônomo, que é a programação dessa casa, fica também desequilibrado. Então, no paciente com fibromialgia, o sensor periférico, que é aquele sensor de presença, ele acende sem ter ninguém na frente dele. Então, esse paciente ele tem dores no corpo, mas não existe uma causa física ali. Que coisa, né? É como se tivesse dor o tempo todo no corpo todo, é isso? Perfeitamente, exatamente isso. É muito sofrido, né? É muito sofrido. A gente gasta muita energia, muito tempo estudando as causas da fibromialgia e no ano de 2022 veio um apanhado de estudos que mostram que os pacientes de fibromialgia, eles têm, na grande maioria deles, uma causa de trauma na época da infância e adolescência, que faz com que haja uma desregulação do sistema nervoso simpático, que é um mecanismo de defesa que a gente tem, isso é uma resposta primitiva a situações de estresse. Mas é um trauma psicológico, um trauma físico, um trauma psicológico, principalmente? Independente. Você tem pacientes com traumas físicos, psicológicos, que vão acabar tendo um sistema desregulado de resposta ao estresse e ao trauma. O paciente com fibromialgia, ele tende a buscar um tratamento que traga melhora contínua para ele.
Mas como essa doença ela é multifatorial, ela tem várias causas, e sendo meio externa uma delas, então o paciente, quando ele tem um pico de estresse, ele piora muito, e ele tem períodos de oscilação de humor. O tratamento da fibromialgia ela vai vir com ferramentas para esse paciente conseguir regular essas crises, reduzir os picos e vales no tratamento dele. Então não tem cura, doutor? É uma pergunta difícil de responder, né? É uma pergunta que se vem fácil. A fibromialgia é uma doença psicológica. Não é isso. Você tem uma causa, sim, de fator emocional e a abordagem psicológica ela é essencial no tratamento da fibromialgia, mas é uma desregulação do sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso simpático que causam essas crises de dor. O senhor falou o seguinte, que normalmente a origem vem da infância. E ela tem uma data, um período, desculpa, uma data não, mas um período, uma idade em que ela vai surgindo ou isso não acontece? Não. Você pode ter o onset da fibromialgia também na idade adulta, mas o que nós observamos é que a maioria dos pacientes com fibromialgia, eles vêm de uma desregulação já na infância e na adolescência. Sim, mas aí eu acho que eu não deixei a pergunta muito clara. Mas ela começa a surgir, então, como consequência desse trauma, a partir de quando? Isso dependente da época do trauma. Ah, é? Exatamente. Então, um trauma físico excessivo, você vê essas crianças que estão na Ucrânia, que estão passando por traumas emocionais muito grandes, a resposta de proteção do corpo delas, o sistema nervoso simpático, com certeza vai ter algum grau de desregulação. Então, o trauma na infância e na adolescência é um fator predisponente muito grande para o onset da fibromialgia. E o tratamento, doutor? Porque eu estava lendo esses dias sobre o CBD, que é como se fosse uma parte da maconha, né? Que está sendo usado para fibromialgia. Isso é real? Tem funcionado? Tem outros medicamentos melhores? Sem dúvida. O CBD, ele isolado ou ele junto com outros derivados da maconha, eles são uma ferramenta no tratamento da fibromialgia. Mas a tendência de ir para a medicação, ela é uma ferramenta, mas a gente tem que ir primeiro em como resolver esse problema, né? A medicação ela vai servir como, eu sou ortopedista, vai servir como um gesso para tratar essa fratura durante o período de consolidação, mas a gente tem que abordar as causas raízes. Então, existem duas interfaces nesse tratamento. Primeiro, o paciente. Ele tem que ser conscientizado do que é a fibromialgia. E que ele tem essa doença, né? Exatamente. Então, da onde que ela vem? Ela não é uma doença psicológica. Então, o apoio familiar, ele vem quando existe a compreensão do porquê daquilo que está acontecendo. Explicar que existem ferramentas para o paciente se tratar, ele tem coisas que ele mesmo pode fazer, como a meditação de mindfulness, né, que você tem a presença naquele momento, reduzindo a ansiedade. Isso não é uma ferramenta de pouca valia para a fibromialgia. Você vê que empresários de alta performance, 8 em cada 10 usam o mindfulness como estratégia de meditação para controlar o estresse. O autocuidado é extremamente importante. Então, a gente trazendo para o paciente a importância dessas ferramentas, eu tenho muito mais eficácia no tratamento. Existem medicações de primeira linha. O CBD e o THC não são primeira linha, eles não têm a eficácia que outras medicações têm hoje comprovadamente. Mas os pacientes que já têm uma resistência àquela medicação inicial, eles também se beneficiam do CBD e do THC. Existem terapias também para a fibromialgia, psicológica, psicoterapeuta e para controle da dor. Então, não, a gente já está no finzinho e eu não posso deixar de concluir com uma pergunta. Quais são os principais sintomas quando eles começam a aparecer e em que idade esses sintomas normalmente aparecem? Perfeito. Esses sintomas são quase que predominantemente em mulheres, certo? 40 anos, 50 anos de idade, fadiga excessiva, enxaqueca, indisposição, transtorno de humor e dor generalizada. Esses são os principais sintomas da fibromialgia. Ok. E aí, quem procurar, doutor? Perfeito. A fibromialgia ela é uma doença que ela tem correlação com o estado emocional, então a gente tem que procurar um tratamento emocional com um psicólogo. O ortopedista ele entra no tratamento da dor, mas eu também atuo trazendo informação para esse paciente que ele possa se tratar. Então, essa é uma equipe multiprofissional. Eu tenho que ter preparador físico, eu tenho que ter fisioterapeuta, o ortopedista na equipe e também o psicólogo. Tá certo. Doutor, muito obrigada, pela entrevista. Obrigado. E a seguir, bandidos se passam por advogados para aplicar golpes do INSS. Fique ligado no próximo bloco. Até já.